Deixa, deixa Deus sonhar. Deixa Deus tocar em mim. Deixa Deus sonhar em mim, deixa Deus sonhar em mim. Oh, oh, oh. Oi, gente. Esperar o povo de Deus entrar aqui, que vou gravar aqui, gente, pra vocês. Tudo bem com vocês, gente? Saudade de vocês. Vocês estão bem? A Amélia, né? Está aqui com a gente. Eu tô entrando aqui, gente, hoje, né? Pra gravar. E eu coloquei aqui no Instagram, para quem quiser me acompanhar aqui ao vivo. E a gente vai falar de algo muito importante. E vamos rezar. Se você estiver ao vivo, o pessoal que vai entrando, vai mandando aviãozinho, vai mandando coraçãozinho, para o Instagram identificar que a gente está ao vivo, né? Gente, o pessoal perguntou da última vez, eu vou conversar aqui até a gente entrar aqui, por que que a gente não tá mais colocando canção? É porque, assim, eles cortam tudo, tá? Não consegue colocar nem fundo musical, só depois editando que a gente pode colocar alguns fundos musicais por direitos autorais, tá? Então, assim, as canções a gente não... faz falta, né, gente? Vocês acostumaram com as canções, eu também, né? Mas a gente vai... semana passada foi um programa maravilhoso, muita participação. Oi, gente, o pessoal tá chegando aí. Tudo bem com vocês? E o Instagram, por causa de um fundo musical que estava aqui, do lado do meu apartamento, eu não vi que estava entrando, porque aqui não, né, não tem estúdio aqui. E a hora que eu fui salvar o vídeo não salvou. Eu falei, mas por quê? Né? Aí a gente foi ver que tinha pegado a música, tava no programa. E o programa foi uma benção, mas foi bloqueado por causa da música. Então, gente, é isso. Então, a gente vai fazer sem canção, sem música. E, na verdade, hoje é uma reflexão. A não ser, gente, que ao vivo, se algum dia tiver alguém para tocar aqui, ao vivo pra gente cantar essa graça de Deus, aí a gente pode. Mas, se não, eles derrubam o vídeo depois, tá? Então, a gente não consegue nem salvar o vídeo. Então, o pessoal me perguntou, o programa da semana passada, que foi com muita oração, muita unção, muita gente participou, foi mesmo, foi maravilhoso, muita gente mandou testemunho depois, só que não teve como eu salvar o vídeo, tá bom? Então, eu queria falar de uma coisa hoje, gente, o pessoal já tá entrando aí, Deus abençoe você que tá aqui com a gente, que ainda tá acordado, já é tarde, mas eu queria falar sobre o Salmo 126, no começo desse ano,
Sabe, gente, eu estava refletindo, que a gente precisa restaurar a nossa vida. Nós precisamos fazer um diário espiritual da nossa vida. O ano começou, final do ano chegou, o ano começou e agora a gente tem que viver. A vida continua, né? E a vida é uma luta e a gente precisa organizar a nossa vida espiritual, física, mental, trabalho, família, né? E para organizar tudo isso, a gente precisa estar firme na fé, em Deus, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, a gente precisa buscar quem? O Senhor. Se eu quero mudar de vida, se eu quero organizar a minha vida, se eu quero fazer as coisas com Deus, eu preciso ter essa responsabilidade por mim mesma de decidir aquilo que foi bom, aquilo que não foi ruim, aquilo que não foi muito bom, aquilo que eu acertei, aquilo que eu errei, né? E recomeçar de novo a vida. Gente, as pessoas falam assim, mas é muito difícil, né? Principalmente quando a pessoa tá meio deprimida. Mas é muito difícil recomeçar, eu não consigo. Gente, tem situações na nossa vida que eu sempre falo aqui e sempre vou falar, são difíceis. Mas não, para Deus nada é impossível. Coloque isso no seu coração, coloque na sua mente, escreve aí no seu diário espiritual. Tem muitas situações difíceis na nossa vida. Mas para Deus nada, nenhuma delas é impossível, segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a melhor que temos para nós, né? Então, no Salmo 126, ele diz muito da distração e restauração na nossa vida. Então, vamos entender essas duas palavrinhas tão importantes. Você sabia que você sabia que não há como o inimigo te destruir? Você sabia disso? Aí você vai falar para mim assim, Helena, se eu creio em Deus, ele não vai me destruir. É verdade, né? Deus, se nós cremos num Deus, nós aceitamos Jesus como o único Deus salvador da nossa vida, ele não vai nos destruir, né? Se você aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador, se você pertence a Ele, se eu pertenço ao Senhor, se você pertence, se nós pertencemos ao Senhor num todo completo, num chamado, né? Em casa, no trabalho, em tudo, eu pertenço ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, a minha fala, as minhas atitudes, ela precisa pertencer ao Senhor. Se tudo está entregue ao Senhor e pertence ao Senhor, não há como o inimigo, né, te tomar das mãos de Deus, nos tomar das mãos de Deus, né? Então não tem, se tudo nós estamos numa intimidade profunda com Deus, então não tem como o inimigo nos tomar das mãos de Deus. A palavra é clara. Lá em João, no capítulo 10, no versículo 28, diz assim: ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. A palavra é bem clara. Quem disse isso? O Senhor. Se tudo, a sua vida, as suas decisões, suas atitudes, seus erros, os seus acertos, tudo você coloca na mão de Deus, ninguém vai te arrebatar, vai te tirar da mão de Deus. Ninguém. Mas há algo que ele pode fazer. Mas há algo que o inimigo pode fazer na nossa vida para tentar nos tirar dessa graça absoluta de estar nas mãos de Deus. O que ele pode fazer, Eliana, comigo? Ele pode te distrair, ele pode te adormecer espiritualmente, ele pode te paralisar por situações que te acontecem,
ele pode te enfraquecer a sua fé. Sabe quando a gente começa assim, eu não vou à missa não, eu não vou ler a palavra não, eu tô cansado, sabe? Nada dá certo, eu rezo, nada dá certo. Sabe, quando você fica terceirizando as suas orações, né? Pedir oração, intercessão é uma coisa, gente. Terceirizar a minha oração que eu tenho que ter com Deus é outra. Essas brechas que a gente dá na nossa vida, de querer que o outro tenha uma intimidade, uma intimidade com Deus por mim. Para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, é isso, gente. É assim, basicamente isso. O inimigo, ele quer te distrair, até nesse ponto da oração. Como? Eu preciso estar em comunidade, eu posso ir num grupo de oração, na Santa Missa, eu posso, que vocês estão me acompanhando agora, a gente está unido em oração. Você pode me pedir oração, eu posso pedir oração por você, nós vamos rezar juntos, é uma coisa. Mas quando eu fico desanimado comigo mesmo, né? E chego ao ponto de não querer rezar, de não querer fazer meu esforço, de falar com Deus, de ter uma intimidade profunda com Deus, o que vai acontecer comigo? O inimigo, ele está me distraindo. Por que ele está me distraindo? Para que eu fique distante de Deus. O inimigo, ele quer os filhos de Deus, ele quer as pessoas, nós, longe do coração e das mãos de Deus. Do poder de Deus. Porque o poder de Deus vai nos libertar. Absolutamente. Então o inimigo, ele distraindo a gente, né? Ele vai conseguir com que a gente enfraqueça, né? Enfraqueça na fé, que a gente pare, uma paralisia espiritual, sabe? Quando a gente não consegue fazer nada, viver, sorrir, mesmo nas dificuldades, mesmo na doença, mesmo na tribulação. Eu preciso estar firme, eu sei, eu posso cair, mas eu preciso levantar. Eu não dormi bem essa noite, mas eu vou levantar, eu vou caminhar, no outro dia eu vou dormir. Né? O ano passado não foi muito bom, mas esse ano eu vou tentar melhorar mais. Então são tantas coisas. E o inimigo, ele quer te adormecer espiritualmente. Ele quer fazer isso com a gente, que ele não quer que a gente tenha intimidade com Deus, ele não quer que a gente reze, ele não quer que a gente leia a palavra, ele não quer que a gente tenha gratidão, ele não quer que a gente louve. Por quê? Porque tudo isso nos leva à graça de Deus. Então o inimigo, ele quer fazer isso com a gente. Distrair, nos adormecer por dentro, nos paralisar por dentro, enfraquecer a nossa fé. Ele conseguindo essas 4 coisas, ele consegue muita coisa na nossa vida. E também, gente, falando espiritualmente do inimigo de Deus. E também tem os inimigos aqui no mundo, né? Que são aquelas pessoas que querem nos paralisar. Aquelas pessoas que querem nos adormecer espiritualmente, aquelas pessoas que querem nos distrair, aquelas pessoas que querem enfraquecer a nossa fé. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, para com isso, chega. Para que tudo isso? Para que rezar tanto? Para que fazer tanto? Você não vive, né? Pessoas que têm inveja até da sua fé. Não vou falar de coisas materiais, vou falar de você, da sua beleza, do que for. Pessoas que, às vezes, tem gente, experiência minha, falando por mim, tá? Pessoas que têm inveja até da própria fé. O que é isso? É o inimigo agindo através de nós, seres humanos. E a gente precisa ser observado, gente. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu tô dentro da igreja, o inimigo não me usa. Bobo quem pensa isso, tá? Nós somos humanos, gente. A gente somos humanos, então a gente tem que observar as astúcias do inimigo até na nossa vida, né? Quando vir algum sentimento que te deixe em dúvida, peraí, mas por que eu tô pensando isso?
Por que que isso está passando pela minha cabeça? O que que é? Tentação do inimigo. Deus não nos deixa dúvida. Deus não nos deixa perturbado. Agora o inimigo sim, né? Então, cuidado com a distração. Cuidado quando você começa ali a adormecer, paralisar na sua fé, você não consegue rezar, você não consegue fazer nada, não tem intimidade, né? Não tô falando, gente, de uma pessoa que tá lá na UTI, né? Que tá lá e não consegue rezar, você vai precisar rezar e a família rezar para essa pessoa. Agora, a pessoa que pode rezar, ela tem que ter uma intimidade profunda com Deus. Ela precisa, é só a gente rezando, ter essa intimidade profunda com Deus, né? Que você vai conseguir se levantar. E você vai conseguir aumentar a sua fé e não vai ficar terceirizando a sua oração. Pedindo oração para todo mundo, sendo que você não reza. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Eu posso rezar por você. A intercessão, grupo de oração no WhatsApp, né? Que a gente pede oração para as pessoas que estão doentes, me ajuda a rezar, e aqui todo mundo se movimenta para rezar. Isso é muito válido, gente. Demais, sabe? Sabe quando eu já presenciei muitas, a última pessoa que eu presenciei foi o padre Moisés, lá de São Paulo, quando ele estava na UTI e todo mundo se reunia no WhatsApp e pessoas que podiam ir lá no hospital e rezavam em volta do hospital, todo mundo rezava, né? Então, o poder da intercessão diante de Deus, clamando por aquela pessoa, né? Mas, quando nós estamos bem, nós podemos pedir oração, mas nós também precisamos orar, ter a nossa intimidade com Deus. Por quê? Jesus não disse assim, ó, pedi e vos será dado? Quem que tem que pedir para a situação que eu estou vivendo? Eu, Eliana, preciso pedir por mim. Para quem? Para Deus, o único Deus. Eu aceitei Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida, então eu vou falar com Ele, eu vou pedir para Ele. Eu preciso ter essa intimidade, porque senão Deus vai falar assim, mas eu estou aqui. Eu quero que você fale comigo. Eu quero que você converse comigo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero que você peça para mim. Eu sou o único Deus, o Deus do impossível. Como ele disse para aquele pai. Nada é impossível para mim. Nada é impossível para aquele que crê em mim. Né? Então você já sabe que o inimigo ele pode te distrair, ele pode te adormecer espiritualmente, ele pode te paralisar, ele pode enfraquecer a sua fé, né? E é exatamente isso que tem acontecido com muitos de nós e com a sociedade aí fora, e com a nossa família, e com a nossa comunidade, né? Então, tem acontecido isso muito, gente. Demais a conta. O inimigo não precisa te derrubar completamente. Basta te manter ocupado, dividido, negociando princípios, vivendo uma fé sem vigilância. É tudo que ele quer. É tudo que ele quer. O inimigo ele não precisa te derrubar, te derrotar, te colocar lá no chão. O que ele mais quer? Ele quer te manter ocupado, distraído, dividido, negociando princípios, vivendo uma fé sem vigilância. Jesus pediu para que a gente orasse e vigiasse. Quando a gente não ora e não vigia, a gente vive uma fé sem vigilância. E é nisso que Jesus estava querendo dizer, cuidado, nesse momento você pode cair em tentação. Se o próprio inimigo tentou Jesus. Mas Jesus era Deus. Ele conseguiu sair muito bem do inimigo. E nós? Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã.
é uma oração que nós estamos fazendo já aqui, né? Cuidando da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, né? Aprendendo a manter ocupado, não para as coisas do mundo, mas ocupado nas coisas de Deus. Pedir essa graça de Deus. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me força, dá-me coragem. Cuida de mim, Senhor, para que eu não caia em tentação, para que eu não venha negociando princípios de vida, vivendo uma fé sem vigilância, distraído, adormecido, paralisado, enfraquecido. E tudo isso acontece no tempo presente da nossa vida. E é hoje que você decide fechar e manter as portas abertas. É hoje que você precisa decidir, eu fecho ou eu mantenho as portas abertas? Quais são as portas, Eliana? O pecado não confessado. Olha para você ver que sério, né? O pecado não confessado, a raiva mal resolvida, desejos desenfreados, pequenas concessões diárias, né? E geralmente não são pecados escancarados, são os pecadinhos de estimação que eu e você temos e queremos manter esses pecadinhos de estimação. Quais são os pecadinhos de estimação, Eliana? Vou dar um exemplo aqui. Qual que eu poderia dar um exemplo? Se eu ficar magoado, eu não perdoo. Se alguém me fizer um mal, eu não perdoo. Então, o que acontece? Quando a gente coloca isso no coração e acontece alguma coisa com a gente, o que é esse pecadinho de estimação? A gente não confessado, que a gente não confessa. Eu não vou confessar isso aqui porque eu sei que isso aqui, eu não dou conta de viver isso aqui. Eu sou uma pessoa, Deus levou, não tem perdão, errou comigo, acabou. Então, são aqueles pecados que a gente não confessa, porque são pecados que vira pecado de estimação. Outro dia eu vou falar para vocês aqui o que são pecados de estimação na nossa vida, tá? Nós temos demais, gente, pecados de estimação na nossa vida. Xingar. Não vou confessar isso porque isso faz parte da minha vida. Ó, eu fiquei com raiva, eu xingo mesmo, pronto, acabou. Comigo é assim. Então, são essas coisas é onde o inimigo nos pega na distração, né? Ele nos distrai com esses pecadinhos de estimação, porque ele sabe que na hora do problema eu vou agir daquele jeito, né? Então, ele já sabe, o inimigo, Deus sabe tudo sobre nós, e o inimigo sabe tudo das nossas fraquezas. Ele sabe daquilo que a gente vai dar conta, ele sabe, isso aqui a Eliana não dá conta, então eu vou pegar ela nessa brecha. Naquilo ali não adianta eu mexer com a Eliana, o inimigo. Ele vai falar, não adianta eu tocar ali, porque ali ela é firme. Mas aqui ela está distraída. Aqui é o ponto fraco dela. Aqui, se eu mexer, ela não vai aguentar. Então, gente, não é só isso. Até as pessoas lá fora, no mundão, conhecem a gente. E às vezes a gente é obrigado a fazer coisas que a gente não queria fazer, que a gente sabe que não é o bem, para não acontecer um mal maior. Então, gente, a gente precisa estar o tempo todo no presente, no agora, né? Vivendo, confessando os nossos pecados, não tendo raiva,
raiva mal resolvida, né? Nem tendo esses desejos desenfreados, pequenas concessões diárias, perdão, e geralmente são os pecados escancarrados, a gente tem que falar assim, gente, porque só assim pra gente entender, né? São os pecadinhos de estimação. Quais são os pecadinhos? Tem outro exemplo aqui, ó. Pecadinhos de estimação. Aí você precisa falar assim, mas eu não tenho isso, será? Agora, gente, é sério. Será que nós não temos? Olha, vou dar alguns exemplos para você. Fofoca disfarçada de comentário, né? A gente, mulher, tem que tomar muito cuidado. Mas os homens também, viu, gente? Os homens também. Os homens fazem isso muito também, né? Sabe aquela fofoquinha disfarçada de comentário? Não, só tô comentando com você, mas é só porque você é minha amiga. Solange, né? Então, assim, gente, são os pecadinhos de estimação, principalmente a fofoca na nossa vida, né? A inveja alimentada em silêncio. Sabe aquela pessoa que corrói de inveja, sabe? Se você comprar uma blusa, pode ser feia, você não gostar dela, mas a pessoa tem inveja da roupa que você comprou. Tem, pode, tem gente que tem inveja de tudo, gente. De tudo. Né? Então, vamos, pra gente não sair e ficar muito em detalhe, só pra gente focar aqui na reflexão. A inveja, a falsidade mascarada de educação. Gente do céu, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que é tão educado, tão educado. Eu tinha um padre, que eu não vou citar o nome dele, porque às vezes ele está até me assistindo, depois ele pode até ver esse vídeo e ele vai ficar bravo comigo. Não posso, porque ele é muito conhecido. Ele falava assim, às vezes a gente estava num encontro, em algum lugar, ele falava assim, que educação dessa pessoa. E aí, quando a gente estava junto em missão, eu falava assim, nossa, é verdade, né, padre? Que educação, né? Ele falava assim, nossa, Eliana, como você é bobinha. Nossa, Valdemir, Eliana não aprendeu nada ainda. Que bobinha. É uma falsidade mascarada de educação. Sabe aquela pessoa que falsa. Meu Deus do céu. Extremamente educada. A pessoa que normalmente, assim, não estou falando que são todas, gente, mas normalmente a pessoa que é falsa, ela é muito educada. Sabe? Não estou falando que você ser educado, você vai ser falso, não. Pelo amor de Deus, tá, gente? Não misture as coisas. Mas se você pedir o discernimento ao Espírito Santo de Deus, estiver em oração, você vai ver quando a pessoa está sendo falsa com você. E não é para você ficar bravo com a pessoa, não é para você xingar, não é para nada. É para obter sabedoria para resolver aquela situação, aquele problema. E poder saber viver nesse mundo de mentira, de fofoca, de inveja, de falsidade. Quer ver em outro pecadinho de estimação, gente? Que muita gente tem. Pornografia escondida. Ah, mas outro dia eu conversava com uma pessoa, né, sem citar a cidade, nem local, nem nada. Isso não interessa, né? Como eu converso com muita gente e as pessoas confiam. E graças a Deus, gente. E às vezes eu cito exemplo, mas não exponho ninguém. Porque eu pego para mim, sabe? E quando eu vejo a pessoa falando, se colocando, um dia a pessoa falou assim para mim, assim, Eliana, eu tenho um pecado de estimação. Eu não sei como me livrar disso. E aí, eu vou colocar isso aqui bem claro para vocês, gente, porque tem muita gente que passa por isso. Tá? A pessoa não conseguia ter um bom relacionamento com o marido, né?
E aí, ela, por dificuldades mesmo, né, de pessoais, de traumas, a gente não sabe, ela nem ela sabe, a pessoa sabe explicar o que acontecia, o que ela fazia, né, que virou um vício, um pecado de estimação na vida dela. Antes dela estar com o marido dela, ela tinha que ver pornografia para ela conseguir, para manter o casamento dela. E ela falou assim para mim, eu vivo isso, Eliana, comigo, eu carrego esse peso comigo há mais de 30 anos. E aí foi um trabalho, eu, o padre, né? Claro que eu levei ela até o padre, a gente conversou. E ali foi um trabalho, né, grandioso na vida dela. Que era um caso específico que a gente via no coração daquela mulher um sofrimento por causa disso, né? Então, isso é um pecado de estimação que ela pensava que ela estava fazendo aquilo, estava fazendo bem. Até a gente atender, um médico atendeu junto com a gente, amigo nosso, esse caso, né? Olha o poder da intercessão dos amigos. Então, era eu, o padre e o médico dela. Até o ponto que ela sentiu confiante dela contar primeiro para o marido o que ela estava vivendo há 30 anos. E foi a grande libertação dela contar toda a verdade para o marido dela. Porque, gente, isso é uma escravidão, né? É um pecado de estimação que ela tinha ali com ela e era uma escravidão, escravidão que ela tinha com ela, que ela carregava com ela, um sofrimento tremendo. E isso, gente, eu já conheci vários casos de pessoas que vivem isso, né? E graças a Deus, né, conversou com o esposo falou assim, eu já tinha percebido isso, mas eu não tinha certeza. Eu tinha no meu coração que tinha alguma coisa de errado, mas não tinha certeza. E ele falou assim, e por que, né, você não me contou? Porque eu sei porque você vive isso. Ela falou assim, como você sabe? Eu nunca falei. Então, quando uma pessoa nos ama de verdade, aquela pessoa que te ama, te ama, te ama de verdade, ela conhece o outro. Ela sabe da dor do outro, do sofrimento do outro. Quando aquela pessoa te observa, aquele esposo disse para ela, eu te vejo. Né? E assim, não vou contar os outros detalhes, mas assim, é profundo, gente, profundo. Quando a gente foi se aprofundando, a gente foi observando e aquele marido deu uma grande lição de vida para nós, né? Porque ele também, ele já, no fundo, ele sabia de muita coisa, mas respeitava, porque sabia que ela não queria tocar naquela situação delicada e ele não sabia como fazer para resolver isso também, né? E ali eles se confessaram, os dois, com o padre, e vivem hoje, né? Ela não precisa mais viver essa escravidão, esses pecados de estimação, porque hoje ela é livre. Né? Então, gente, são coisas, são exemplos que a gente dá. É como a gente estava falando da fofoca, da inveja, da falsidade, sabe? São coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, que a gente nem vê, que a gente começa a carregar pecados de estimação aí sem parar na nossa vida. Ah, mas eu não tenho pecado, será? Né? Será que certas coisas te levam a um pecado e que você pensa que aquilo não é pecado porque você está fazendo para um bem maior? Não, é pecado. Tudo, gente, nessa vida tem solução. Para Deus tem. Às vezes para o homem não tem, mas para Deus tem. Então, a gente precisa pensar aí no nosso coração, né? Rever a nossa vida, nossas atitudes, porque às vezes a gente está praticando, né? Práticas ocultas, disfarçadas de curiosidades na nossa vida. E estamos vivendo aí, carregando esse pecadinho de estimação que vai nos atrapalhando a ter uma intimidade profunda com Deus, né? Amar o Senhor, amar a palavra,
é tudo o que nós precisamos na nossa vida, para que a nossa vida seja restaurada, tá? Para que a nossa vida seja completa. A palavra nos chama a uma decisão. A palavra de Deus, a todo momento, se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia inteira, do começo ao fim, ela nos chama a atenção para uma decisão, para uma atitude, para uma vida nova. Gente, é caminhando e aprendendo. Mas, Eliana, eu nem sempre estou pronta para tudo isso. Calma, não se desespere. Deus vai nos modelando, é como aquela canção do vaso, né? Na mão do oleiro. O Senhor vai cuidando de nós, Ele vai nos restaurando. À medida que eu identifico o problema na minha vida, à medida que eu entrego nas mãos de Deus toda a minha vida, Ele vai consertando as questões que estão erradas na minha vida. Ele vai providenciando para que eu possa caminhar com Ele, porque com Ele eu vou estar seguro. Por isso, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para uma decisão, né? Porque a decisão nos leva a fazer escolhas certas na nossa vida. E Jeremias, capítulo 24, 15, diz assim: escolhi hoje a quem servirei. Olha o que diz, olha que palavra forte, para mim e para você. Eu escolho hoje a quem eu quero servir. Eu quero servir a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, ou eu quero viver com esses pecadinhos de estimação na minha vida, ou eu quero viver de qualquer jeito, eu quero terceirizar minhas orações, eu não quero viver porque eu sei que se eu começar a viver uma intimidade com o Senhor, tem que ser do jeito do Senhor. Gente, o jeito do Senhor é o melhor. O jeito de Deus é o melhor. Fazer a vontade de Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus, você sabe que passe o que passar, enfrente o que enfrentar, a tribulação, quanto maior a injustiça e a tribulação, maior vai ser a graça de Deus na sua vida. Acalma seu coração. Né? Jesus vai dizer, não perturbeis os vossos corações. Porque quando nós perturbamos o nosso coração, vamos voltar aqui, nas 4 palavrinhas, o inimigo pode nos distrair, né? Ele pode nos distrair. Então, eu escolho hoje a quem eu quero servir. Eu quero servir a Deus ou eu quero servir as coisas do mundo, mundana, onde o inimigo está se fazendo presente em muitas coisas. O povo, no contexto do Salmo 126, havia vivido um cativeiro, mas Deus os trouxe de volta. Mesmo assim, ainda havia uma mistura de distração, memória e de práticas antigas na vida desse povo. E é por isso que o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus quer restaurar, Deus quer fazer coisas novas, mas a restauração exige a restauração, escute isso no seu coração, a restauração exige portas fechadas. Para que não haja distração. Para que você não perca sua fé. Não se trata de demonizar tudo, viu, gente? Mas também não dá para negociar com a palavra de Deus, tá? Com a palavra de Deus não se negocia. A palavra de Deus, ela é justa, ela é correta, ela é verdadeira, né? E a gente precisa ter coragem para enfrentar e ter certas atitudes. O cristão sem coragem, ele não é nada. O cristão sem viver a verdade, ele não é nada.
Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36, 32. Conhecereis a verdade vos libertará, tá? Quando alguém falar alguma coisa para você, busque a verdade. Não importa quem está falando, se é a Eliana que está falando, busque a verdade. Ah, mas aquela pessoa é tão importante, aquela pessoa falou isso para mim, então é verdade. Será? É tão verdade que a pessoa conhece a fundo a sua vida? Tome cuidado, tá? Não deixe brechas abertas aí. Não é o que a Eliana está dizendo, não é o que a igreja diz, não é o que o fulano diz, mas é o que a palavra de Deus disse. Conhecereis a verdade vos libertará. E muitas vezes as coisas não avançam, não prosperam na nossa vida, não floresce, porque a gente fica negociando atitude com pessoas erradas. Se for para você sair de uma situação terrível, ou não está tendo uma intimidade com Deus, recomece de novo, recomece tudo de novo, não importa a idade que você tem, se você é jovem, se você é mais velho, não importa. Recomece tudo de novo, seja corajoso de colocar um basta nessa situação e recomeçar agora, hoje. Tudo de novo, tá? Muitas vezes as coisas não avançam na nossa vida, não prosperam na nossa vida, não florescem na nossa vida. Sabe aquela casa que não muda, não muda? Você vai e volta, aquela família, aquela casa está do mesmo jeito. E por que aquela família está do mesmo jeito? Por quê? Por causa disso aqui que eu acabei de ler. Não tem mudança de atitude, não muda a vida continua do mesmo jeito, levando a vida de qualquer jeito. Sabe que está fazendo coisa errada e continua fazendo coisa errada. Então, como que você vai avançar na vida? Como que você vai prosperar? Como que você vai florescer? Talvez, gente, tem gente que pode até prosperar e florescer, mas daquele jeito. Você tem que prosperar, florescer dentro do coração de Deus, selado no coração de Deus, sendo justo, sendo fiel a Deus. Não vivendo injustiça, mas vivendo a verdade. Então, nós precisamos saber de tudo isso. Muitas vezes as coisas não avançam, não prosperam, não florescem, porque Deus falhou, porque as portas ainda estavam abertas. Enquanto elas permanecem abertas, o novo não se estabelece, porque tem abertura para tudo. Tudo que vem você aceita, tudo é normal, tá tudo bem, eu sou do bem, eu sou uma pessoa aberta à vida, eu sou uma pessoa aberta a tudo, eu não quero problema com nada, eu sou aquela pessoa legal, entendeu? Então, gente, cuidado. Abrir o coração para Deus é bom, mas abrir o coração para o mundão é complicado, tá? Enquanto elas permanecem abertas, o novo não se estabelece na sua vida. A restauração não se completa. Salmo 126. Não se manifesta plenamente. A alegria não se manifesta plenamente. Por quê? Porque as portas estão abertas. E por essas brechas, o inimigo vai passando. Tá? Então, Salmo 126 vai dizer, a alegria não se manifesta plenamente. Por quê? Porque nós estamos aí
os nossos pecadinhos de estimação, porque eu preciso viver e viver bem. E de qualquer jeito, mas eu preciso viver bem. Né? Tem gente que pensa assim. E quer continuar assim. Né? Tô falando isso pra mim também, viu, gente? Não posso continuar assim. Mesmo que isso me doa. Mesmo que a mudança na minha vida doa. Mas eu não posso continuar assim. Para minha dignidade, para o meu caráter, para minha vida com Deus, para minha vida eterna com Deus. Quando eu morrer, eu quero ir para Deus, gente. Né? Acho que todo mundo quer, mas nós precisamos fazer nossa parte aqui. É muito fácil falar assim, né? Outro dia o padre falava na missa. A gente dizer assim, quando eu vou para o céu. Ou alguém fala assim, chega num velório e fala assim, acalma seu coração, essa pessoa está com Deus, né? O padre falava, gente, cuidado, vai rezar pela alma daquela pessoa, vai pedir misericórdia de Deus, né? Porque estar no purgatório, estar com Deus, é Deus que decide, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Você sabia que até pecados confessados, que a gente vai lá, confessa com o padre nosso pecado, sabia que se a gente fez um pecado, que a gente assume o erro do nosso pecado, tem pecado que se a gente puder corrigir, a gente precisa corrigir na nossa vida, enquanto a gente está vivo aqui. Então a gente tem que pensar muito, sabe, gente? O que a gente quer para a nossa vida. Né? Saber viver, você pode viver tudo nessa vida. Viver com Deus, você pode viver tudo de Deus é muito bom. Você só não pode colocar Deus nas coisas que você acha que está certo e não está certo. E eu dizer assim, não, Deus está do meu lado. Deus está comigo nas coisas corretas. Nas coisas que eu acho que está certo e quero viver do jeito que eu quero, Deus não está. Tá? Não coloca Deus nas suas atitudes que você toma de qualquer jeito, não. A gente tem que tomar muito cuidado que a gente coloca, né, diante das pessoas que a gente está correto e coloca até Deus no meio das nossas decisões vagas que a gente toma por aí, né? Deus transforma o cativeiro em alegria, mas não divide o coração com os outros deuses. Tá? Salmo 126. Deus transforma o cativeiro em alegria, mas ele não divide o coração de outros deuses, com outros deuses. Então a gente tem que prestar atenção muito nisso na nossa vida. Que tipo de vida que eu estou levando? No que eu acredito? No que eu faço? Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas decisões? Né? Aonde Deus fica na minha vida em plenitude. Né? Você sabia que o inimigo não pode te destruir, mas ele pode te distrair se você permitir? Tudo na nossa vida é nós que permitimos. Mas Eliana, como assim eu permito que o inimigo me distraia? Gente, quando a gente não está em oração, não está com Deus, sabe aquele momento, hoje eu não vou rezar, hoje eu não estou afim de ir na igreja, hoje eu não estou afim de nada. Então você está meio que distraído. E é ali naquele momento que pode acontecer muitas coisas. Muitas coisas. Precisamos confiar plenamente na nossa vida, em Deus, e deixar que Deus transforme a nossa vida na plenitude do amor dele, na misericórdia de Deus. Gente, se a gente não viver a misericórdia de Deus, a gente não vai conseguir sobreviver nesse mundo. A gente vai vegetar. Você quer vegetar ou você quer ter uma vida plena?
Ah, mas ter uma vida plena é não ter problema? Não, gente, você vai ter problema. Você vai passar por dias difíceis. Mas Deus vai mostrar o caminho correto e certo. Essa é a verdade, né? Então a gente precisa ter essa certeza de Deus na nossa vida. Outra coisa muito importante. Quando a fé adormece, distração como alma espiritual, ativismo sem presença de Deus, fé sem vigilância, o perigo de viver ocupado e não atento. Eu estou sempre ocupado, fazendo muitas coisas, mas eu não estou atento àquilo que verdadeiramente Deus quer comigo, quer para mim. Especialmente você tem que saber o que Deus quer, estar atento nas coisas de Deus, ler todo dia a palavra de Deus no diário espiritual, ler a palavra de Deus todo dia, para que você possa ter as respostas de Deus. Se você ler a palavra todos os dias, todo dia você tem uma resposta. Você vai chegar no final do dia e você fala assim, mas gente, eu li essa passagem de manhã e olha o que Deus estava me falando. Faça isso na sua vida. Você vai ver como Deus fala. Ele fala totalmente na nossa vida. É muito bonito, né, gente? Muito, muito bonito. Amar a Deus é não negociar os nossos princípios. Práticas que não condizem com a palavra de Deus. O perigo da fé misturada. Decide hoje a quem você quer servir. A quem você quer servir? A quem você quer servir? Lembra dessa canção? A quem você quer servir? Padre Jonas cantava muito essa canção. A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir? Decide hoje a quem você quer servir. Deus sempre chamou a exclusividade da aliança para com cada um de nós. Deus nos ama tanto que Ele quer fazer uma restauração, Ele quer fazer uma exclusividade dessa aliança, né? E a gente precisa viver essa libertação da emoção, tomar decisões corretas, né? E ter aí, tentar viver aí um caminho de santidade, né? O que é viver um caminho de santidade? É caindo, levantando, reconhecendo, recomeçando, restaurando, purificando, libertando, né? De tantas e tantas coisas. Ô, gente do céu, tem gente que fala assim, mas eu nunca vou conseguir ser santo. Não fala isso porque Deus falou assim, que você precisa ser santo, santa. Você foi chamado para ser santo, para ser santa. Mas como, Eliana, se eu vivo nesse mundo tão atribulado, por situações tão difíceis, e eu não consigo, consegue, se você estiver com Deus, você vai cair, você vai levantar, você vai errar, você vai passar por momentos difíceis na sua vida, mas Deus vai te mostrar o caminho e você vai continuar seguindo em frente, porque você é forte, porque você é corajoso, porque você vai... mas Eliana, eu vivo o pecadinho de estimação da mentira, então para de mentir. Mas não é fácil, tem coisa que eu preciso mentir, eu sou obrigada a mentir. Vai para um outro caminho que não precisa mentir. Você não precisa falar e nem ofender, mas também não precisa mentir. Deus vai... Tem na palavra, gente, que diz assim, ó, né? Não prepare discurso, né? Na hora correta, o Espírito Santo vai te iluminar, vai te dar sabedoria para que você possa conseguir fazer as coisas corretas e certas. Então, não haja por emoção,
mas haja por decisão, de coração aberto, de coração livre. Pense, tem coisas que não adianta nem... Sabe, gente? Salmo 26. Deus restaura, mas o coração precisa estar alinhado. Salmo 126. Deus restaura, mas o coração precisa estar alinhado. O que é alinhado? Tem que alinhar tudo. Não pode estar mais alto nem mais baixo, não pode estar andando para a direita nem para a esquerda. Precisa começar a alinhar. Você precisa dar os primeiros passos hoje, como uma criança. Começar a alinhar a sua vida, né? Colocar as coisas no lugar. Precisamos aprender a chorar, mas um choro que se transforma em alegria. A colheita após o arrependimento. Uma vida marcada pela presença de Deus. Passe o que passar, mas eu preciso passar uma vida marcada pela presença de Deus. Anote isso para você nunca mais esquecer. Passe o que eu passar, mas eu preciso passar por uma vida marcada pela presença de Deus. Olha que coisa linda. Que poder de Deus. Que forte, né? Que precisamos viver, gente, a segurança da salvação na nossa vida. Precisamos ter isso dentro do nosso coração. A segurança da nossa salvação. Ter o arrependimento, buscar a restauração e a alegria, a paz interior, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Sem essas coisas na nossa vida, a gente não vai conseguir. A gente só vai conseguir quando a gente tiver um propósito. Um propósito imenso na nossa vida. Nós precisamos de tudo isso, né? É isso, gente. Um pouquinho forte, né? Mas são coisas que a gente precisa pensar na nossa vida. Está começando o ano, a gente precisa pensar. A gente precisa se restaurar, se purificar, ter um propósito de vida. A gente precisa ter ânimo, coragem para enfrentar tudo aquilo que a gente precisa enfrentar. Senhor, meu Deus, eu quero rezar com você agora. Você quer rezar comigo? Quer? Quem estiver aí comigo ainda, quero agradecer quem está aqui comigo, né? A Odete, o Matheus, a Suzana, a Pamela, a Ariana, isso? Áurea. Deus abençoe a Adriana Manjor, Erineia, Aparecida, muita gente aqui, a Jaqueline, a Tainara e mais pessoas aqui, gente. A Solange está dizendo, quero muito. Então vamos rezar para a gente encerrar esse momento? Vamos. Senhor meu Deus, aqui estou, em silêncio, na tua presença. Não trago máscaras nem palavras bonitas, mas trago o que sou e como estou, com tudo o que carrego no coração. Tu me conheces antes mesmo que eu fale.
Conhece minhas alegrias e também as minhas dores, meus medos escondidos, minhas lágrimas caladas e os sonhos que só eu e tu sabemos. Nessa intimidade contigo agora, Jesus, eu descanso. Deixa aos teus pés, nas tuas mãos, aquilo que me pesa nesta noite. Entrego-te minhas preocupações, minhas lutas. Recebo de ti a paz que o mundo não pode me dar. Fala comigo, Senhor. Mesmo que seja no silêncio, eu quero te ouvir. Ensina-me a confiar, a esperar, a amar mais, mais e mais. Purifica meu coração, alinha minha vontade à tua, Jesus. Alinha a minha vontade à tua, Senhor. Que eu encontre em ti o meu refúgio, a minha força, quando estou fraco. Quando estou fraco, minha luz. O Senhor é a minha luz. Quando tudo parece escuro, o Senhor é a minha luz. Que a tua presença seja suficiente para a minha vida. Eu me abandono em tuas mãos, Pai. Fica comigo e faz de mim aquilo que sonhastes desde o início. Fica comigo, Senhor, essa noite e faz de mim tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim desde o início. Amém? Glória a Deus, aleluia, obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Jesus. Gratidão eterna, Senhor, por este momento, porque nesta noite eu quero descansar e colocar tudo aquilo que me pesa em tuas mãos. E assim eu encerro com você, meu amado irmão, minha amada irmã, para que você continue refletindo aí no seu coração, no silêncio dessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde.